Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você hoje no canal. Vamos dar início hoje ao livro de Atos dos Apóstolos, um dos melhores livros do Novo Testamento, se não dizer da Bíblia completa, porque conta histórias dos apóstolos no ato das consequências dos levantes contra o evangelho, contra os cristãos. Eles não desistiram, deram a sua própria vida por amor a Jesus Cristo e a divulgação do evangelho do Senhor. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Hoje você vai aprender sobre a história completa do livro do Atos dos Apóstolos de uma forma bem profunda. Talvez você nunca ouviu falar desta maneira. A história vai ser relatada em 5 vídeos e acredito que você vai acompanhar todos e vai aprender da melhor forma possível com o Ato dos Apóstolos. O livro de Atos, escrito por Lucas para Teófilo, relata os eventos que seguiram a ascensão de Jesus ao céu. Após o sofrimento e a ressurreição de Jesus, ele apareceu aos apóstolos durante 40 dias, instruindo-os sobre o reino de Deus. Durante uma refeição, Jesus ordenou que permanecesse em Jerusalém para aguardar o cumprimento da promessa do Pai. Quando os discípulos questionaram sobre a restauração do reino de Israel, Jesus os instruiu a aguardar o poder do Espírito Santo para serem as suas testemunhas em todo o mundo. Enquanto falava, Jesus foi elevado ao céu, diante deles, oculto por uma nuvem. 2 homens vestidos de branco apareceram e anunciaram aos discípulos que Jesus voltaria da mesma maneira que ascendeu-se aos céus. Após retornar a Jerusalém, os discípulos se reuniram em oração, cerca de 120 pessoas, incluindo as mulheres e a mãe de Jesus. Pedro destacou a necessidade de substituir Judas Iscariotes, citando as Escrituras e propondo que alguém que testemunhou toda a vida de Jesus, desde o batismo de João até a sua ascensão, ocupasse o seu lugar. 2 homens foram indicados: José, chamado Barsabás, e Matias. Após a oração, a sorte caiu sobre Matias e ele foi escolhido como novo apóstolo, completando o número de 12. E o dia de Pentecostes chegou, e todos estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um vento como impetuoso, enchendo toda a casa onde estavam. Viam também línguas de fogo, que se dividiram e pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas, conforme o Espírito lhe oferecia a habilidade. Em Jerusalém havia judeus piedosos de todas as nações do mundo. Ao ouvirem o som, uma multidão se reuniu e ficou perpétua, pois cada um ouvia falar em sua própria língua materna. Admirado, questionava: ora, como esses homens galileus conseguem falar tantos idiomas diferentes? Alguns, no entanto, zombavam, sugerindo que estavam embriagados. Então Pedro
junto com os outros apóstolos, levantou-se e dirigiu-se à multidão, dizendo que não estavam bêbados, mas sim cumprindo uma profecia de Joel sobre o derramamento do Espírito Santo. Pedro continuou falando sobre Jesus de Nazaré, aprovado por Deus através de milagre, crucificado e ressuscitado. Ele citou as Escrituras e testemunhou que Deus ressuscitou a Jesus e o exaltou à sua direita, cumprindo assim a promessa do Espírito Santo. Ao ouvir isso, muitos ficaram aflitos e perguntaram o que deveriam fazer. Pedro respondeu que se arrependessem-se e fossem batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e o receberia o Espírito Santo. Ele os exortou a se salvarem da geração corrompida. Aqueles que receberam a mensagem foram batizados, e naquele dia cerca de 3.000 pessoas se ajuntaram a ele. Eles dedicaram o ensino dos apóstolos, a comunhão, a partilha do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor, e muitos sinais e maravilhas eram feitos através dos apóstolos. Os crentes mantinham-se unidos, compartilhando tudo em comum e louvando a Deus. E o Senhor continuava a acrescentar grandemente aqueles que iam sendo salvos. Um dia, Pedro e João estavam indo ao templo de Formosa para a oração da tarde. Por volta das 3 horas, na entrada chamada Portão Formoso, encontraram um homem aleijado de nascença que ali mendigava todos os dias. Ao ver Pedro e João, ele pediu esmola. Pedro, olhando para ele com bastante atenção, disse: "Olhe para nós." O homem olhou esperançoso, pensando que receberia algo deles. Mas Pedro disse: "Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-te e ande." Então, segurando pela mão direita, Pedro o ajudou a se levantar. Instantaneamente, os pés e tornozelos do homem se fortaleceram e ele se levantou, andando, pulando e louvando a Deus. Todos que ouviram andando e louvando a Deus ficaram surpresos, reconhecendo como o mesmo homem que costumava mendigar. Na entrada do templo de Formosa, o povo ficou maravilhado e se aproximou de Pedro e João, que estavam no pórtico de Salomão. Pedro, vendo a admiração do povo, disse-lhe: "Por que estão surpresos com isso, homens? Não foi pelo nosso poder ou piedade que este homem está andando. Foi pelo poder de Jesus, a quem vocês entregaram para ser crucificado. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Nós somos testemunhos disso." Pedro continuou, explicando que a fé em Jesus foi o que trouxe cura ao homem e que eles agiram por ignorância a negar a Jesus. Ele os exortou a se arrependerem-se e voltarem-se para Deus, para que os seus pecados fossem perdoados e viesse tempo de restauração da parte do Senhor. Pedro também os lembrou das profecias sobre o Messias e os convidou a aceitar também as bênçãos que Deus enviou.
Por meio de Jesus, Pedro e João foram presos pelas autoridades religiosas por pregarem sobre a ressurreição de Jesus. Mas muitos creram na mensagem. No interrogatório, Pedro afirmou que o milagre foi feito em nome de Jesus. E as autoridades, impressionadas, não puderam negar o ocorrido. Apesar das ameaças, Pedro e João continuaram a pregar. Após ser libertados, relataram tudo aos outros irmãos crentes, que em oração pediu coragem para continuar. O local tremeu, todos foram cheios do Espírito Santo e pregaram com poder. Houve união entre eles, compartilhando tudo para atender às necessidades um dos outros. Amigos e familiares, adoradores de Jesus Cristo, seguidores do Evangelho e amigos da fé cristã, este livro de Atos tem muita riqueza de conhecimento e de testemunho vivido pelos discípulos de Jesus Cristo, o qual Jesus levantou como apóstolos para anunciar a sua palavra. Se encheram do Espírito Santo, a profecia de Joel se cumpriu sobre eles e houve uma união naquela comunidade que todos compartilhavam um com o outro tudo que tinha. Ninguém se sentia dono de nada. Tudo que tinha era compartilhado com toda a comunidade. Ali houve união e paz. E aonde tem paz e união, a força é maior e ninguém vencerá. Veio as perseguições sobre eles, mas não negaram a fé de cristão. Foi este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!